Queridos irmãos e irmãs, neste domingo continuamos com o relato das aparições do Senhor ressuscitado. Relatos que nos trazem grande consolação, alegria e força. O Evangelho de hoje traz a última aparição narrada por São Lucas, evangelista. Os apóstolos encontravam-se reunidos à escuta dos dois discípulos que lhes contavam o que tinha acontecido ao longo do caminho que ia de Jerusalém a Emaús. Isto é, a aparição de Jesus ressuscitado, que inicialmente eles não tinham reconhecido, mas que tinham percebido no momento em que Jesus partiu o pão diante deles. Naquele momento, o próprio Jesus apareceu entre eles, reunidos no cenáculo, trazendo mais uma vez a paz a seus discípulos. Mas hoje devemos focar um pouco mais em um ensinamento muito importante do Senhor e de grande importância para a nossa vida espiritual. Encontra-se naquelas palavras de São Lucas: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Jesus repete aqui o que já tinha dito aos dois discípulos de Emaús, que tudo o que aconteceu em Jerusalém, desde a sexta-feira da Paixão até o domingo da Alegria Pascal, já tinha sido pré-anunciado e profetizado muitos séculos antes. Jesus afirma que tudo o que hoje chamamos de Antigo Testamento nada mais faz do que falar sobre ele. E esta é uma verdade reiterada muitas vezes nos Evangelhos. Esta não foi, de fato, a primeira vez que o Senhor disse estas coisas. Discutindo, por exemplo, com os fariseus e os doutores da lei, que se vangloriavam de conhecer a fundo e detalhadamente as Escrituras, o Senhor os acusa dizendo que, se realmente conhecessem as Escrituras, acabariam reconhecendo-o como Messias, pois, como ele disse, elas falam de mim. Depois do pecado de Adão, Deus, na sua misericórdia, promete um Salvador. E a partir desse momento, toda a sua revelação teve como principal objetivo dar-nos as coordenadas precisas para que o povo judeu pudesse reconhecer o Salvador quando ele viesse ao mundo. Se lermos e meditarmos atentamente as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, isto é, desde o Gênesis até as portas do Evangelho, passando pelos Salmos, os livros históricos onde encontramos a história do povo judeu, os profetas de Israel, etc., encontraremos sempre que eles falam do Messias prometido por Deus nos tempos antigos. Descobriremos que eles descrevem o Messias em detalhes. Os profetas falam-nos do seu tipo de vida, do seu nascimento virginal, como Isaías, por exemplo, da data do seu nascimento, como o profeta Daniel, do local do seu nascimento, como Miqueias, da sua pregação, da sua mensagem e, acima de tudo, falam-nos da sua paixão, de cada uma das suas dores, das suas feridas, da sua ressurreição. Alguns com tanta precisão, como o rei Davi ou o profeta Isaías, que parece que estamos lendo o Evangelho e não um livro escrito 500 ou 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Todas essas descrições indicavam aos judeus quem seria o Messias e indicava-lhes que Jesus, em quem se cumpriram todas as profecias, é o verdadeiro e único Messias. Mas eles não acreditaram, assim como os discípulos também não acreditaram, até que o Senhor ressuscitado lhes abriu a inteligência para que pudessem acreditar e compreender que tudo o que viam como algo surpreendente, extraordinário e inconcebível era, na realidade, algo que Deus já havia preanunciado 1000 ou 2000 anos antes. Caros irmãos, a partir de agora,
faço eco das palavras do saudoso Dom Henrique Soares, que se perguntava no final de uma sua homilia: então, que temos de fazer para corresponder a tanto amor, a tão grande graça de Jesus ressuscitado ao nos ensinar as Escrituras? 3 coisas. Primeira, crer em Jesus, o enviado do Pai, que por nós morreu e ressuscitou. Convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados, como disse a primeira leitura. Quem crê em Jesus, quem diante dele reconhecer-se pecador e o acolher como o Salvador e nele colocar a vida, nele encontrará o perdão que vem pela cruz e a ressurreição. Segunda coisa, viver na palavra do Senhor. Para saber se o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. A fé, caríssimos, não é um sentimento nem uma teoria. Nossa fé em Jesus morto e ressuscitado deve levar a um compromisso sério e radical com o Senhor na nossa vida concreta. Quem não guarda os mandamentos não crê. Quem não crê, fecha-se para a salvação. Terceira coisa, testemunhar Jesus morto e ressuscitado. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. E Jesus diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. Caros irmãos, nós não conhecemos Jesus de um modo teórico. Nós o experimentamos na força da sua palavra e na graça dos seus ensinamentos, sobretudo na participação na Eucaristia. Jesus para nós não é um fantasma. Por que estáis preocupados? Tendes dúvidas no coração? Disse Jesus. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Sim, meus caros, quantas vezes tocamos Jesus, sentimos-lo vivo, caminhando conosco. Tenhamos então a coragem de nele crer, de nele viver e dele dar testemunho onde quer que estejamos e onde quer que vivamos. Jesus não é um fantasma, Jesus está vivo, Jesus é Senhor, e que a sua paz, a sua vitória e o seu perdão estejam sempre conosco. Pedimos, portanto, neste dia, por intercessão dos santos apóstolos, alicerces da nossa fé, que o Senhor abra os olhos da nossa alma e nos dê inteligência para penetrar e compreender as Sagradas Escrituras e assim crescer sempre em conhecimento e amor a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, morto e ressuscitado para nossa alegria e salvação. Assim seja.